A exploração de trabalhadores em condições análogas à escravidão é um problema que afeta diversas regiões do país. O Maranhão se destaca negativamente. É apontado como o segundo no ranking nacional, ficando atrás apenas do Pará. E esse foi assunto de um trabalho realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Maranhão. A gente conversa agora com a professora Flávia Moura, que participou da pesquisa. Boa tarde, Flávia. Boa tarde. O que chamou a atenção para que vocês se interessassem em desenvolver uma pesquisa sobre esse tema? A Universidade Federal do Maranhão desenvolve pesquisas desse tema desde os anos 90, desde que quando a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, começa a denunciar as questões de trabalho escravo, né? Que, na verdade, da década de 70. Só que essas pesquisas mais atuais têm a ver com os instrumentos que o próprio governo brasileiro e o governo do estado do Maranhão têm feito para o combate, né? Então, são pesquisas mais atualizadas que têm a ver com esse enfrentamento ao problema. Agora, professora, o que caracteriza o trabalho escravo? Bom, hoje a gente tem o Código Penal Brasileiro, que foi revisto em 2003, no artigo 149, que fala que seriam condições subhumanas, né, de trabalho, mas também toca em questões de trabalho degradante e jornadas exaustivas. Então, hoje no Brasil a gente tem esse conceito. Muita gente que está nessas condições não se reconhece como um trabalho análogo à escravidão. Vocês podem detectar isso na pesquisa também? Sim, é muito comum. A gente vai entrevistar o trabalhador, né? E a subjugação, a exploração é naturalizada a tal ponto que eles acabam, a gente que às vezes acaba falando para eles, né? Ou o próprio auditor fiscal do trabalho num ato de fiscalização. Qual é a área que mais se destaca com relação a esse tipo de exploração? No Maranhão, Isso. A gente tem as fazendas de gado, ainda uma questão fundiária muito complexa, né, no estado, de latifúndios. E a gente tem também a linha de produção do ferro Gusa, que a base da cadeia produtiva são as cavoarias, né, espalhadas aí pelo estado. Então, são os principais. Embora, nos últimos anos, a gente começa a detectar também trabalho escravo urbano no Maranhão. Agora, professora, o trabalho escravo pode confiscar a propriedade? Isso também é uma coisa que está na discussão nacional, né? A PEC 438, que é essa da expropriação, ela já foi discutida na Câmara, aprovada, foi para o Senado e está para ser votada, né? Então, a partir dessa medida, a gente teria, sim, a expropriação das terras. O Supremo Tribunal Federal suspendeu em 2014 a chamada lista suja, né, dos empregadores que utilizam esse tipo de trabalho. Mas a ONU recentemente defendeu a manutenção do atual conceito de trabalho escravo que é vigente no Brasil. Qual é o impacto dessa decisão? Dessa decisão da lista suja sair do ar é um retrocesso, né, para o processo. E a ONU, é interessante esse posicionamento da ONU, porque no Brasil hoje a gente tem uma referência mundial com relação a esse conceito de trabalho escravo, que é o único país de conhecimento no mundo que trata dessa questão a partir da dignidade humana. E isso a gente não pode tirar de uma conquista já feita, né? Então, a questão também dos auditores fiscais é uma outra questão, né, que a nota técnica da ONU coloca, de não ter concursos públicos, quer dizer, de você não ter uma fiscalização que consiga dar conta das denúncias, né? É um outro ponto que implica nessa discussão. Agora, já existem projetos futuros na Câmara e no Senado com relação a tentar coibir esse tipo de prática. Na sua opinião, pelo levantamento que vocês têm feito, o que deve ser feito para tentar mudar essa realidade? Bom, acho que são duas coisas centrais que eu vejo hoje, a questão da reforma agrária. Se a gente pensa num Maranhão rural, né? Por exemplo, pensando da gente, mas outros estados brasileiros também, como Mato Grosso, tá, onde o trabalho escravo ainda está muito no campo, né? E a distribuição, né, dessas terras a partir dessa reforma agrária, que a gente sabe que é uma coisa, não é fácil. E também a questão da punição, porque a impunidade, principalmente judicial, quer dizer, hoje trabalho escravo é crime no Brasil e não tem nenhum fazendeiro ou empresário preso, né? Então, essa questão da impunidade ainda é muito alta, né? E acho que são questões a serem enfrentadas. Né? Ok, muito obrigada, Flávia Moura, professora e pesquisadora da UFMA. Obrigada pelos esclarecimentos. Muito obrigada.